O que Sim. significa o arco na mão do anticristo em Apocalipse, capítulo 6? Então, só para contextualizar, não é? Inclusive, falando das Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas, teve algumas coisas bem absurdas ali, né? Aquela zombaria que fizeram da ceia do Senhor. Mas depois teve também aquele caso do cavaleiro, né? Que saiu. Desfilou. Era na verdade, uma amazona, né? Uma cavaleira montada num cavalo prateado, né? Que com o efeito ficou parecendo um cavalo branco e sobre as águas, muito sugestivo aquilo ali, né? E em Apocalipse se mencionam aqueles cavalos que estão atrelados a juízos. Veja, ali você tem Apocalipse 6, o irmão leu aí uma parte do capítulo 6, mas os primeiros 8 versículos de Apocalipse mencionam os 4 cavaleiros, que estão relacionados com os 4 selos, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que quebra, né, os selos, ele recebe um livro, capítulo 5 de Apocalipse mostra que Jesus recebe um livro da mão daquele que está sentado no trono, que é o Deus Pai, e Jesus está à direita de Deus, ele recebe aquele livro, porque somente ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, como diz a Bíblia. Então, quando ele começa a quebrar os selos, ele quebra o primeiro selo, aparece um cavaleiro montado num cavalo branco. Aí Jesus quebra o segundo selo, vem um cavaleiro no cavalo vermelho. Aí ele quebra o terceiro selo, vem um cavaleiro no cavalo preto. E quebra o quarto selo, vem o cavaleiro no cavalo amarelo. Todos os 3 cavaleiros, depois do cavaleiro do cavalo branco, são identificados, né? Então, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai tirar a paz da terra. Então, ele é sempre chamado como a guerra, né? Que ele vai tirar a paz da terra. O outro cavaleiro, o preto, é identificado como a fome. Ele tem uma balança na sua mão e tal. Tem outros detalhes ali que o identificam como aquele que vai trazer a fome. E o último cavaleiro, o amarelo, é identificado com a morte. E ele vai gerar a morte mediante pragas e etc. E ali tem uma descrição completa. O cavalo branco ele não é identificado. Mas nós entendemos, a Bíblia explica, a própria Bíblia, que aquele cavaleiro não pode ser o Senhor Jesus, evidentemente, porque o Senhor Jesus está abrindo selos. João está vendo uma revelação simbólica, pictórica, na qual Jesus é o ator principal, como aquele que abre os selos. Se ele está abrindo selos, não tem sentido ele abrir o selo e já montar no cavalo e sair cavalgando, porque ele continua abrindo os selos depois. Então ele não é o cavaleiro, definitivamente aquele cavaleiro não é Jesus. Ah, mas lá no capítulo 19, Jesus não aparece montado num cavalo branco? Sim, mas lá é outro contexto. E lá está muito claro, porque Jesus, ali a sua veste está salpicada de sangue, nas suas vestes, na sua coxa está escrito que ele é verdadeiro e tal. Então veja, ele é ali, a descrição é muito clara, não é? Para que nós entendamos que no capítulo 19 o cavaleiro do cavalo branco seja Jesus, porque ele vai descer a terra com seus exércitos, também vestidos com linho finíssimo e tal. Está claro, tudo muito claro. Em Apocalipse 6, nós podemos afirmar de maneira peremptória que não é Jesus, porque Jesus está abrindo selos. Então, quem seria? Quem esse cavaleiro representaria? Aí nós vamos para os detalhes. Se alguém falar que o branco representa pureza e tal, e só pode ser Jesus, a pessoa vai ser induzida, vai ser levada a uma interpretação errônea. Por quê? Porque, primeiro, se Jesus está abrindo selos, não pode ser ele. Segundo, Jesus não estaria ao lado daqueles cavaleiros que representam males. Não tem sentido, porque pela visão que Deus dá a João, aqueles cavaleiros, eles vão, cada um, ele vai saindo, ali cavalgando, mas ali a visão que João tem é como se eles estivessem cavalgando juntos. Saía um, outro, e aí os 4 vão ter missões que são, todas elas são, cada um tem uma missão específica,
Mas a missão geral é fazer o mal. Mas qual é o mal que o cavaleiro do cavalo branco faz? Aí nós vamos chegar nos detalhes. Ele sai vitorioso para vencer, só que o texto deixa claro que foi-lhe concedido isso. Não é que ele é vencedor em si mesmo, mas ele recebe uma permissão para fazer algo. E ele sai vitorioso para vencer e ele tem um arco na mão. Só que esse arco não tem flecha. É interessante observar isso. A rigor, mesmo se tivesse flecha, né, os dardos na Bíblia, ou as flechas, são identificadas geralmente como armas do inimigo. Jesus não tem flecha, Jesus tem a espada. Pode verificar em Apocalipse 19, inclusive, que a espada sai da sua boca. Como também em Apocalipse capítulo 1, diz que sai uma espada aguda de 2 fios na sua boca, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós pregamos hoje, não é? Evidentemente, a Bíblia Sagrada, ela também é espada. E na armadura do cristão, na armadura de Deus, lá em Efésios 6, a única arma de ataque é a palavra de Deus. Ali não tem flecha, ali não tem lança, só tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada sempre está atrelada ao Senhor Jesus. A espada que sai da sua boca. Mas esse cavaleiro, embora o cavalo seja branco, ele não tem espada, ele tem um arco. Ele tem um arco. Ou seja, ele sai com esse arco como que dissesse, olha, eu sou poderoso, eu tenho arma. Só que não se menciona as flechas. Ou seja, isso mostra que ele vai ter muita pompa, vai se manifestar como alguém que realmente parece que está com tudo, mas ele não vai ter grande êxito quando Deus entrar em ação. Claro, alguma coisa ele vai fazer por permissão, por isso que ele sai vitorioso para vencer. Então, esse cavaleiro, não há dúvida, por ser algo negativo, que tem outros irmãos também que dizem, não é Jesus, mas também não é o anticristo, é a vitória do evangelho. A vitória do evangelho sai primeiro? Não tem sentido. Porque ali, quando os selos são abertos, tudo que começa a ser mencionado ali, no que tange a juízos, claro, é algo negativo. Se os outros 3 cavaleiros, um representa a morte, outro representa a fome, outro representa a guerra, por que só este representaria o evangelho? E marcharia junto ainda com as coisas negativas. Então não tem sentido. A explicação mais coerente com o contexto é de que esse cavaleiro representa o anticristo. E o branco, claro, representa o branco que fala de paz. Então, representa uma falsa paz mundial. Veja que interessante que aquele cavaleiro lá das Olimpíadas, ele entrou em cena ali, aquela amazona, né, aquela cavaleira, ela entrou em cena no momento em que aparece uma mensagem em francês, que eu não lembro exatamente, mas eu estava assistindo a os melhores momentos, né, se é que tem alguma coisa melhor ali naquela... na destaque, né? das Olimpíadas, sempre tem um destaque. Mas aparece uma frase ali em francês, me parece que é todos unidos pela paz, né? Ensemble, acho que é Ensemble unis pour la paix, acho que é isso, né? Pour la paix, que é todos juntos, unidos pela paz, né? E aí, quando entra essa frase ocupando toda a tela, todos unidos pela paz, aí aparece aquele cavalo correndo, a mulher coloca a roupa lá né, a capa branca das Olimpíadas, a bandeira das Olimpíadas nas costas, e ela vai sobre as águas. Interessante que águas em Apocalipse também fala de povos, de nações. Então, observe, ela cavalgando ali sobre o rio Sena, né? E ela vai. Aí quiseram dizer que não, é outra coisa, mas a gente percebe que ali tem um sentido escatológico, não é? E o anticristo ele vem justamente para trazer uma falsa paz. O mundo está clamando por uma paz. Não, precisa haver paz. Vamos nos unir pela paz, e paz, e paz. E o anticristo, quando ele ascender, ele vai sair vitorioso para vencer, porque ele não vai ter flechas, mas ele vai ter um arco na mão. Ou seja, isso mostra que ele vai ter um certo poderio,
mas a priori ele vai ter também um poderio diplomático. Ele vai conseguir negociar. Agora, pensando em outras passagens da Bíblia também, como Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, ele vai fazer um acordo com muitos, diz a Bíblia, por 7 anos, por uma semana, que ali dentro do contexto é 7 anos. Então, ele vai sair vitorioso para vencer, como diz lá, e com o arco na mão. Então, esse arco na mão, a pergunta é sobre o arco. O arco representa que ele vai ter um certo poderio, mas é um arco sem flechas. Ou seja, ele não tem poder efetivamente em si mesmo. O que ele vai fazer é dentro daquilo que Deus vai lhe permitir. Mas ele não vai conseguir cumprir. Quando ele quiser procurar flechas para atingir os alvos que ele quer atingir, ele vai ver que ele não tem flecha. Ele só tem o arco. Ou seja, ele tem um poder limitado. O arco fala desse poder limitado que ele vai ter, e ele sai vitorioso, diplomaticamente falando, ele vai conseguir negociar com muita gente. Claro, vai chegar um momento que ele vai fazer guerra aos santos e vai ter algum êxito por permissão de Deus, tudo dentro da permissão de Deus, não é? Mas ele não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele pensa fazer. Porque o diabo, evidentemente, se ele tivesse permissão para fazer tudo o que ele gostaria de fazer, ele já teria destruído a igreja, né? Mas o Senhor Jesus foi claro ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra ela. Porque se o diabo pudesse fazer tudo o que ele pensa em fazer, claro, a igreja já não existiria mais. Mas ele age com restrição, com permissão. E da mesma forma, no período tribulacional, o anticristo ele sai vitorioso para vencer, ele vai fazer alguma coisa e tal, mas logo vem as coisas negativas. Começa a surgir guerra, e fome, e peste, e tanta coisa, e a paz que o mundo busca não vai existir de fato, porque o próprio texto de 1 Tessalonicenses 5 diz, não é? Paulo falou, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então esse arco, a meu ver, é uma arma, mas é uma arma limitada no caso dele, porque não se mencionam as flechas. Claro que os dardos sempre estão atrelados ao inimigo. Quando a Bíblia menciona as armas da nossa milícia, que não são carnais, ou armadura de Deus, no caso, diz que nós devemos tomar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. Então o inimigo, ele tem dardos, ele tem flechas. Só que o anticristo, como preposto de Satanás, ele não vai poder, né, de fato, fazer tudo o que ele pensa fazer. Ele vai ter um poder limitado, né? Então esse arco aí está atrelado a esse poder limitado do anticristo, já que o cavaleiro, não há dúvida, né, pelo contexto que ele representa o anticristo.